Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos no quarto elo da nossa campanha, nosso propósito de fé em busca da presença do Senhor nosso Deus. E nós vamos para o momento da nossa reflexão. Estamos seguindo um tema, o que fazer em meio ao caos. E eu estou convidando você para estar refletindo comigo na palavra de Deus e logo após nós orarmos juntos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O texto bíblico de hoje está baseado no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 37, versículos 14 e 15, o texto diz assim: Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Orou Ezequias ao Senhor. Bom, este contexto do texto sagrado ora lido nos informa que os assírios estavam atacando a Israel. A Bíblia vai dizer que era grande o exército juntamente com o rei da Assíria. Senaqueribe, que era o tal rei da Assíria na ocasião, ele ridicularizou a Ezequias, bem como também o povo de Deus. Ele não teve nem um pouco de misericórdia, de piedade, de compaixão diante daquele caos que o povo de Deus se encontrava. Ele zombou da desgraça da vida de Ezequias, fazendo uma carta cheia de insultos contra o próprio Deus de Israel. E isto fez com que Ezequias tivesse com o coração temeroso, de algum modo inseguro, porque este era o objetivo mesmo de Senaqueribe, de fazer com que Ezequias e o seu povo tivessem estremecendo de medo e perdendo completamente a esperança. Mas olha que coisa linda, o rei Ezequias ele foi orar ao Senhor. Naquela ocasião ele estava podendo ir ao templo, no nosso caso nós não estamos podendo estar no templo, por isso que nós estamos fazendo da nossa casa, do nosso lar, o altar da oração. E nós estamos nessa campanha, nesse propósito, entendendo que a nossa casa também é a casa de Deus. Compreendendo que na nossa casa Deus também manda, Deus também ordena. E nós também temos um momento de comunhão com o Senhor, o Todo-Poderoso. O que eu acho lindo foi a resposta extraordinária que Deus trouxe para Ezequias, ferindo os assírios usando apenas um anjo, e um anjo derrotou 185 mil soldados assírios sem sequer levantar uma espada desembainhada. Deus é poderoso, Deus é tremendo, e esse texto me ensina a compreender que Deus, na sua soberania, na sua multiforma de agir, ele tem infinitas maneiras para resolver as nossas impossibilidades, resolver os nossos problemas. O que cabe a nós, o que depender de nós, é a nossa confiança. O que cabe a nós é nós estarmos na oração. O que cabe a nós é nós estarmos acreditando e aprendendo a orar em momentos de caos, em tempos de emergências, em tempos de calamidade, ou quando nós estamos com medo da situação. Veja, o problema que eu percebo é que muitos não conseguem orar nesse tempo de crise. O problema é que muitos, às vezes, ficam se torturando por causa desta avalanche que nós estamos sofrendo em nossa cidade, em nosso estado e no nosso país. O problema é que muitos estão sendo torturados pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação desse caos que nós estamos vivendo. Mas como que nós podemos reagir em meio a esse caos? Através da oração. Nós precisamos clamar a Deus e devemos clamar a Deus, porque Deus tem uma luz, Deus tem uma solução, Deus tem um método especial para nos trazer livramento, para agir ao nosso favor. Não fique sendo consumido por notícias ruins, não fique sendo alvo e nem portador de notícias de mazelas, de desgraça. Seja um intercessor,
Se coloque na presença de Deus para orar. Paulo disse em Efésios 6,18 que diante da batalha nós precisamos estar orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Eusen-Weber, ele escreveu algo que eu anotei e faço questão de passar para você. Tempos ruins para se viver são tempos bons para se aprender. Que Deus venha estar nos ajudando a entender e compreender que nós precisamos passar por uma correção divina. Nós não estávamos orando como devemos orar. Nós não estávamos nos humilhando como precisamos estar humildes na presença de Deus. É difícil a gente ter que reconhecer isto, mas esta é uma verdade. Então Deus está permitindo todo esse tempo de calamidade para nos instruir, para nos ensinar. Agora, de uma coisa você precisa estar ciente: em toda esta situação caótica, em todo este período de crise, você vai aprender que o Deus que você serve é o Deus das causas impossíveis. Então imagine comigo se Ezequias não tivesse orado. Imagine comigo se Ezequias não tivesse colocado a sua causa diante do altar de Deus em oração. Imagine se ele não estivesse na presença do Senhor buscando, até porque ele não tinha estratégias, ele não tinha um número de soldado com patente, ele não tinha força, ele não tinha condições. É exatamente a situação que nós estamos vivendo. Não existe uma medicação para combater este vírus com tanta eficácia ainda. Não existe uma solução descrita que possa garantir uma solução, uma proteção. Nós precisamos unir a nossa fé e buscar da parte de Deus força, graça, liderança, sabedoria, capacidade, discernimento, orientação, força e ousadia. Então eu quero convidar você a continuar confiando no Senhor. Você sabe que o Salmo 46, ele foi escrito exatamente nesse contexto de Ezequias, quando Senaqueribe o ameaçava. E sabe o que foi que Deus falou ao coração de Ezequias em relação a este texto, e por isso que foi escrito o Salmo de número 46, olha o que ele falou nos versos 9 e 10. O texto diz que Deus é quem faz cessar as guerras até o fim das terras. É Ele quem quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E no verso 10 o Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu deixo um pouco de estar pensando na batalha de Ezequias ou do povo de Israel contra Senaqueribe e quero fazer você lembrar que Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que nós também estamos em guerra. Toda essa situação caótica que nós estamos vivendo é uma batalha espiritual e nós precisamos estar em oração. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso se faz necessário se fortalecer no Senhor. Por isso se faz necessário se revestir de toda a armadura de Deus. Por isso se faz necessário estarmos preparados, arregimentados, para nós estarmos vencendo esta luta. Então eu gostaria de trazer para os nossos dias as nossas batalhas diárias que enfrentamos, sejam elas emocionais, sejam elas conjugais, sejam elas profissionais, sejam elas acadêmicas, sejam elas financeiras, seja essa batalha física contra o coronavírus, que também para mim tem de cunho espiritual muito intenso, porque está evidente isto quando eu penso e oro ao Senhor, mas as batalhas que são espirituais, são físicas, são emocionais, enfim, nós podemos ser bem-sucedidos, sabe quando? Quando nós entendermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro presente no dia do caos.
É assim que nós seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele é quem está dizendo o texto sagrado, ele faz cessar as guerras. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o grande guerreiro, capaz de fazer cessar toda essa tormenta, capaz de fazer cessar toda esta situação. É com Deus na nossa frente que nós vamos ter a solução dos nossos problemas. Sejam os problemas fáceis ou os problemas mais difíceis, Deus é quem vai nos dar a direção para resolvê-los da melhor maneira possível. É com Deus no comando da nossa vida que nós vamos vencer tanto as grandes quanto as pequenas batalhas. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ter humildade, nos submeter à grandeza e à soberania do Senhor nosso Deus. Sem se esquecer, Tiago 4,7, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, se submeta-se à soberania do Senhor. Mas não esqueça de uma coisa, resista ao diabo, tem coisas que são malignas e diabólicas que você nunca deve aceitar, nunca deve concordar, nunca deve admitir na sua vida. Isto você deve rejeitar sempre. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, porque ele vai fugir de vós. Mas para terminarmos, olha só, quando nós entendemos e compreendemos a importância de nós reconhecermos o Senhor como nosso ajudador em tempos de caos. Veja o que ele vai dizer no verso 10 do Salmo 46. Aquietai-vos. Foi isso que ele falou para Ezequias. Aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, se entregue. Desista de querer ajudar Deus, desista de querer auxiliar Deus em alguma coisa. Deus é soberano, Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele não precisa da nossa ajuda. Esta é a verdade. Se renda a Ele e pare de querer lutar sozinho. Aprenda a viver na quietude, porque a quietude ela é o resultado de uma confiança inabalável em Deus. Você tem que acreditar que Deus é o teu forte amparo. Você tem que acreditar que Deus está sendo o teu firme apoio. Você só está sendo sustentado porque Deus tem estado ao seu lado. É Ele a tua fortaleza segura. Creia nesta palavra. Então tenha o teu coração totalmente, plenamente descansado no Senhor. E saiba que Ele é Deus. Saiba que Ele não é o que alguém pensa e quer chamar Deus de espírito evoluído, de uma energia, de uma força, de uma energia cósmica. Não, o Deus que você está orando a Ele é o grande, o soberano, o criador, o sustentador de todo o universo, o único e verdadeiro Deus, o Deus que é pastor, o Deus que cuida, o Deus que nutre, o Deus que supre, o Deus que está te carregando no colo e o Deus que está cobertando toda a tua casa e toda a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero orar com você, lhe aconselhando a fazer esta sábia escolha de se render ao Senhor e de entregar todos os teus cuidados, todos os teus medos, todas as tuas preocupações, entendendo e compreendendo que Deus é o grande general de guerra. Deus é aquele que vai pelejar por você e através de você. E Deus, na sua soberania, Ele sendo o melhor e maior guerreiro de todas as guerras, Ele sabe o tempo onde Ele vai atacar e vai destruir este mal que tem te assolado. Ele vai destruir esse mal. Ele vai desfazer todo esse mal em nome do Senhor Jesus. Então erga a tua cabeça e prossiga, avança, porque você vai conquistar a bênção de Deus para a sua vida. Não retroceda, não desista,
porque você não vai ser um fracassado, você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa na presença de Deus. Amém, queridos? Eu amo falar de Jesus e falar da sua palavra, mas preciso me ater agora ao momento da oração. Vamos conversar com Deus, vamos pedir a bênção do Todo-Poderoso sobre nós. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade honrosa. Quero te louvar pelo privilégio de orar mais uma vez ao Senhor, de estar aos teus pés e suplicar pela tua misericórdia. Eu aprendo com as Escrituras quando aquela ameaça veio contra Ezequias. É verdade, Senhor Deus, que ao ele estar ouvindo a descrição da carta, ele teve, Senhor Deus, um sentimento de apavoramento, de medo, de insegurança. Mas quando ele foi ter com o homem de Deus tinha uma palavra de Deus para o seu coração. E a Bíblia diz que então ele decidiu orar, e na oração ele foi vitorioso. Na oração ele teve vitória da parte de Deus, porque o Senhor trouxe-lhe a sabedoria, o Senhor trouxe-lhe a ousadia e a autoridade. Senaqueribe foi envergonhado e Senaqueribe foi destronado, e o exército do Senaqueribe foi destruído. Senhor, nós estamos numa situação de caos e o Senhor sabe que este vírus tem desafiado não só a medicina, mas tem desafiado o teu povo inclusive. Senhor, são tantas as notícias ruins, as ameaças, as afrontas que temos ouvido, mas a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus, e nós continuamos acreditando no teu poder sarador, no teu poder curador, no teu poder libertador, e toda obra do inimigo vai ser desfeita, toda a ação do diabo vai cair por terra. Por isso eu estou clamando, conduza todas as nossas ações pelo teu Espírito, conduza todas as nossas atitudes, conduza todos os nossos pensamentos, conduza todas as nossas batalhas que ainda teremos que travar por este tempo de pandemia. Estenda a tua mão, Senhor, para socorrer-nos financeiramente. Estenda a tua mão para socorrer-nos fisicamente. Estenda as tuas mãos para socorrer-nos emocionalmente. Estenda as tuas mãos para nos socorrer espiritualmente, agindo ao nosso favor pelo poder do teu Espírito Santo. Pai celestial, em nome do Senhor eu clamo por cura. Em nome do Senhor eu clamo por livramento, eu clamo por restauração, por renovação, e acredito, Senhor, na libertação que o Senhor vai fazer em cada lar, em cada família, trazendo proteção deste mal, deste vírus e desta calamidade que está afetando milhares de famílias. Tenha compaixão. Estende, ó Deus, o teu cetro de justiça para socorrer a igreja que está orando e que está clamando por uma intervenção. Ó Pai celestial, assim venha o Senhor fortificar e trazer liberdade para o teu povo, trazer, Senhor Deus, capacidade de desenvolvimento em meio ao caos, trazer capacidade de crescimento em meio às dificuldades. E assim, ó Deus, eu tenho certeza, o teu nome continuará sendo glorificado. Recebe, Deus, a nossa intercessão e a nossa súplica. Recebe, Deus, o nosso clamor e o nosso propósito, pois assim oramos, agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Não deixe de orar. Esteja sempre na oração, faça da tua casa a casa de Deus, busque a presença de Deus, pois o Senhor está dizendo, eu ainda faço cessar a guerra até os fins da terra, e aquieta teu coração, porque você saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus.
Deus te abençoe e te guarde.